Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário aqui do canal, do YouTube. Pessoal, aqueles que estão vendo o vídeo pela primeira vez, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, me ajudem a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de inscritos, para que também o canal consiga alcançar, ter maior força de alcance para o maior número de público possível e assim a gente consiga compartilhar o conteúdo de direito tributário aqui no canal. Tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um novo tópico aqui na aula 19. O pessoal que está acompanhando aqui o canal sabe que nós estamos desde o início tendo uma jornada, a gente só teve uma parada ali no período de Natal, Ano Novo. Agora estamos voltando com análise de questões, análise de peças, para a segunda fase da OAB em Direito Tributário, tá? Então, o pessoal que vai prestar o 39º exame de ordem, agora em 2024, a segunda fase em tributário, também o pessoal que vai prestar o 40º exame de ordem, está pensando em prestar a segunda fase em Direito Tributário, e os demais candidatos da OAB são todos muito bem-vindos aqui. O objetivo do canal, como vocês sabem, é analisar as provas que caíram nos últimos exames. Analisamos as provas que caíram em 2023, 2022, 2021 e agora até também de 2020, como sempre organizado pela banca FGV. Então o objetivo é entender como é que é a prova de segunda fase, o que geralmente é questionado, como é que cai uma questão de segunda fase, como é que é perguntado, quais são os temas mais preferidos, o que o gabarito da OAB-FGV comentou sobre essa determinada questão, como fundamentar uma peça processual, como hoje nós vamos analisar novamente aqui no canal. Então, o objetivo, a dinâmica do canal é, além de fazer revisão e tocar em assuntos teóricos, é também tratar de assuntos práticos, o que caíram nos últimos exames, como é que foi perguntado, quais são os temas mais preferidos, para que assim o canal consiga oferecer a vocês, pessoal, um preparo melhor possível para a segunda fase da OAB. E como eu sempre falo, pessoal, em todos os vídeos desde o início e vou continuar falando, quanto mais exercícios vocês fizerem, quanto mais prática vocês fizerem, melhor vocês vão estar preparados para a segunda fase da OAB. Não tem como se preparar para a OAB, seja em primeira, seja em segunda fase, sem ver as questões que caem. Porque é nessas questões que vocês vão ver quais são os temas que mais são perguntados. Tem questões que ou são repetitivas ou são muito próximas umas das outras. Tem temas que a FGV ou a OAB adora perguntar em primeira e segunda fase. E como é que a gente vai saber disso? Fazendo questões. Por isso que eu sempre falo, pessoal, façam questões, analisem questões, as questões e os seus respectivos gabaritos. O que eu faço aqui no canal? Eu pego as questões que estão disponíveis lá no site da OAB-FGV, coloco aqui no PowerPoint, junto com o gabarito, e aí a gente comenta em cima. Assim a gente vai também se preparando. É uma das melhores formas de a gente se preparar para a segunda fase da OAB em Direito Tributário, para que quando vocês chegarem lá, na prova propriamente dita, vocês saibam o que responder, como a pergunta geralmente é questionada, o que geralmente é perguntado nas questões de segunda fase, como responder cada questão, quais são os artigos estratégicos que a gente precisa fundamentar e grifar no VADMECUM para que a gente utilize como consulta. Então, o objetivo justamente é esse, é vocês terem essa percepção de como a FGV se comporta, como a FGV ela pergunta cada tema em tributário para a primeira e hoje para a segunda fase. Tudo bem? Hoje, a prova escolhida vai ser o 31º exame de ordem unificado, organizado, como sempre, pela banca FGV, da segunda fase da OAB em Direito Tributário. E hoje nós vamos analisar a parte da questão da peça processual. Lembrando que a prova de segunda fase tem duas grandes etapas. Primeira, que é a peça processual, e a outra, que são as questões discursivas. A peça processual sozinha vale metade de toda a prova. A prova vale no todo 10. 5 pontos são só da peça processual. Então, a peça processual tem um peso brutal na prova. E eu sempre digo, quem acerta a peça processual passa na segunda fase. Quem não acerta a peça processual perde a segunda fase. Por quê? Porque para vocês serem aprovados na segunda fase, vocês precisam atingir pelo menos 6 pontos.
Para isso, vocês precisam ter ao menos um desses pontos da peça processual. E se vocês perdem a peça processual, se vocês colocam a peça errada na segunda fase, vocês perdem todos os 5 pontos. Metade da prova vocês perdem. Mesmo que vocês gabaritem todas as questões discursivas na segunda fase e consigam 5 pontos, não vão conseguir o mínimo necessário para passar, que é 6 pontos. Então, para passar na segunda fase, não tem jeito, pessoal. Vocês precisam acertar a peça processual. Volto a repetir. Quem não acerta a peça processual não passa na segunda fase da OAB em Direito Tributário. Ah, professor, eu estou preocupado. Como é que eu vou saber qual é a peça certa? Como é que a gente vai acertar? Fazendo questões. Então, o objetivo aqui é justamente esse. A gente analisar como é uma questão de peça processual em segunda fase, identificar a peça cabível e aí a gente poder propor a resposta correta. E aí, conseguir pelo menos os 5 pontos da peça processual e depois partir para as outras questões discursivas, tudo bem? Embora o bloco de hoje é apenas destinado à análise da peça processual, tudo bem? Então nós vamos analisar a questão dessa peça que caiu nesse exame e entender qual que é a peça cabível. É uma ação? É um recurso? Como saber? Aqui no canal, pessoal, vocês sabem que tem algumas aulas teóricas, dentre elas, aulas teóricas sobre peças processuais. Eu analisei com vocês as diversas peças, as ações que nós temos, assim como os recursos que nós temos em segunda fase em direito tributário, tá? E existem peças que são as mais prediletas em segunda fase em tributário. Dentre elas, as ações e os recursos. Então, nós precisamos não somente ver a parte teórica, como nós já vimos aqui no canal. Quem não achar as aulas, eu passo para vocês de novo aqui, mas todas elas estão aqui disponíveis no canal, como também é necessário analisar questões e saber identificar a peça na prática, tudo bem? Vamos fazer isso hoje com essa aula prática. Pessoal, eu vou ler com vocês a questão que caiu em segunda fase e entender o que a questão está perguntando e como saber qual que é a peça cabível para esse caso. Vamos lá? Vamos ler juntos? A sociedade empresária Beta S.A., sediada no município Y do estado Z, foi autuada por ter deixado de recolher o ISS, Imposto sobre o Serviço, sobre as receitas oriundas de sua atividade principal, qual seja a de locação de veículos automotores. Cumpre esclarecer que sua atividade é exercida exclusivamente no território do município Y e não compreende qualquer serviço acessório à locação de veículos. Quando da lavratura do auto de infração, além do montante principal exigido, também foi lançado multa punitiva correspondente a 200% do valor do imposto, além dos respectivos encargos relativos à mora. Mesmo após o oferecimento de impugnação e recurso administrativo, o lançamento foi mantido e o débito foi inscrito em dívida ativa. Contudo, ao analisar o auto de infração, verificou-se que a autoridade fiscal deixou de inserir em seu bojo os fundamentos legais indicativos da origem e natureza do crédito. A execução fiscal não foi ajuizada até o momento, e a sociedade empresária pretende a ela se antecipar. Nesse contexto, a sociedade empresária Beta S.A., considerando que pretende obter certidão de regularidade fiscal sem prévio depósito e ainda considerando que já se passaram 6 meses da decisão do recurso administrativo, procura seu escritório, solicitando a você que seja adotado, ou melhor, que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis para afastar a exigência fiscal. Na qualidade de advogado ou advogada da Sociedade Empresária S.A., redija a medida judicial adequada à necessidade da sua cliente, com o objetivo de afastar a cobrança pretendida pelo município Y. Valor 5 pontos aqui para essa questão. Pessoal, o que está acontecendo aqui nesse caso? Quando nós analisamos uma questão de segunda fase, de peça processual, nós temos que primeiro entender o que está acontecendo aqui. Em que fase do processo nós estamos? Basicamente, resumindo que tudo isso que foi dito nessa questão é o seguinte: nós temos uma empresa que é a nossa cliente, que nos procurou no escritório,
que é a Sociedade Empresária Beta S.A. É uma empresa que faz serviços apenas no município Y. Apenas um serviço municipal. E nesse município, ela presta o serviço, no caso, de locação de veículos automotores. E ela deve recolher um imposto ao município, que é o famoso ISS, Imposto sobre Serviços. Só que a Fazenda Pública do município Y, ou seja, o órgão competente para cobrar o tributo do imposto SS do município, o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, a Fazenda Pública do município Y percebeu uma irregularidade. Aí ela lavrou um auto de infração dizendo assim: Sociedade Empresária Beta, você está me devendo esse imposto. Você não pagou regularmente esse imposto. E além disso, eu vou cobrar de você não somente o valor devido, mas uma multa de 200% por você não pagar um determinado valor. Só que a sociedade empresária, ao verificar essa cobrança, ela ficou totalmente indignada. E ela chegou a ir até a esfera administrativa questionar essa dívida. Só que não conseguiu. O tributo foi lançado e a dívida ativa foi inscrita. Aqui nós não estamos falando aqui, pessoal, mesmo que houve a inscrição de dívida ativa, a questão disse muito claro no meio da questão que ainda não ocorreu nenhuma execução fiscal. Nós estamos, portanto, falando de um tributo que já foi lançado, e que já foi, inclusive, inscrito em dívida ativa. Só que a execução fiscal ainda não aconteceu. Então, o fisco ainda não propôs a execução fiscal. Então, nós não estamos falando aqui da Lei 6.830 de 80. Então, nós não estamos ainda numa fase de execução fiscal. Nós estamos numa fase de cobrança de tributo, que foi escrita em dívida ativa, mas que ainda não foi proposto uma ação de execução fiscal. Então, nós estamos falando de um tributo exigido. Nesse caso, o que o nosso cliente, a Sociedade Empresária Beta S.A., quer fazer? Questionar esse crédito constituído, afastar esse crédito constituído. E para isso ela vai propor uma demanda na esfera judicial, que não precisa de depósito prévio. A questão já diz, sem prévio depósito. Então, não se exige depósito prévio, até porque nós não estamos falando aqui de fase de execução fiscal. Além disso, a empresa Beta S.A., ela quer participar de um processo de licitação. Para que ela possa participar de um processo de contratação pública perante a autoridade pública, ela precisa apresentar o que a gente chama de certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito de negativa. Ou seja, para que ela participe de um certame público, de um processo de licitação, ela precisa estar quitada com as dívidas tributárias. Ou, ao menos, apresentar que ela está questionando uma dívida na justiça e que ela não possui nenhuma outra dívida com o fisco, que é o caso aqui da empresa Beta S.A. Ela só possui uma suposta dívida de ISS que ela está, na verdade, questionando na justiça em face do município Y. Então, nesse caso, nós não estamos falando de execução fiscal. Então, nós não vamos aplicar aqui nenhuma peça de execução. Então, aqui não cabe embargos embargos à execução fiscal e também não cabe a exceção de pré-executividade. Nós não estamos falando de execução fiscal aqui. Mas também nós não estamos falando de uma segunda fase de jurisdição. Em que fase do processo nós estamos? Nós estamos no primeiro grau ainda. A sociedade empresária Beta, ela vai propor uma primeira demanda na esfera judicial. Ela já propôs uma demanda na esfera administrativa. Não deu certo. O que ela faz? Ela vai na esfera judicial. Mas aqui não houve nenhum processo ainda iniciado na primeira fase. Nós não estamos falando de um processo de execução fiscal que já foi proposto em primeira fase. Aqui nós não estamos falando de um processo no Poder Judiciário, né? Nós não estamos falando de um processo que já começou. Ele ainda vai começar por meio de uma demanda proposta pela empresa Beta S.A. Então, nós não estamos falando aqui de recurso. Nós não vamos propor aqui, como peça processual dessa questão, um recurso. Por quê? Por que não cabe recurso nesse caso? Porque nós não estamos falando aqui de duplo grau de jurisdição. Se a questão tivesse dito assim, olha, a sociedade empresária Beta S.A. propôs já uma ação na primeira fase de jurisdição e ela não foi aceita pelo juiz de direito, então ela está recorrendo ao tribunal para que ela consiga a sua demanda. Aqui nós não estamos falando de uma demanda que já começou na esfera judicial. Ela ainda vai começar. Teve a esfera administrativa. Na esfera administrativa é uma coisa, a esfera judicial é outra. Então o que eu quero dizer nessa questão é o seguinte, nós não estamos falando de duplo grau de jurisdição aqui. A demanda judicial ainda não começou. Nós não estamos falando de uma demanda que já foi apresentada pelo Poder Judiciário perante o Poder Judiciário e, por sua vez, o juiz
negou o pedido da empresa Beta S.A. A questão não disse isso. A questão, ela não disse para nós assim, olha, a empresa Beta já propôs uma ação, já propôs um mandado de segurança. Aqui nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de no caso, de uma demanda que ainda vai começar. Então nós estamos falando do primeiro grau de jurisdição. E como é que a gente começa uma demanda na esfera judicial? Por meio da ação. Então nós não estamos falando de recurso aqui. Então nós sabemos que a peça processual cabível aqui não é recurso e nem uma defesa na esfera da execução fiscal. Nós estamos falando aqui, portanto, de uma ação. E se nós estamos falando de uma ação, de uma propositura de uma demanda inicial na esfera judicial, nós sabemos que um artigo a gente já tem em mente. Qual artigo? O 319 do Código de Processo Civil de 2015. Todas as ações judiciais, independente de quais sejam, seguem o rito geral do artigo 319 do CPC 2015. Lá, ele estabelece o que uma ação, uma petição inicial deve ter. Quais as estruturas de uma petição inicial que nós vamos ver aqui. Relembrar esses aspectos gerais. Endereçamento, qualificação, a parte dos fatos, do direito, do pedido. Tudo isso está lá escrito no artigo 319. Então, agora a gente só precisa saber qual tipo de ação que cabe aqui. Nós sabemos que é uma ação. Não cabe aqui recurso, nem defesa na esfera de execução fiscal. Até porque a questão já disse que a execução fiscal ainda não começou. E a sociedade empresária, para evitar uma execução fiscal, ela já quer propor a sua demanda antes na esfera judicial. Ela propõe uma ação. Mas qual o tipo de ação? Se nós estamos falando de uma ação que quer afastar uma cobrança, que quer afastar um tributo que já foi constituído, qual que é a ação cabível? É uma ação declaratória ou uma ação anulatória? Uma ação anulatória. Porque a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a ação declaratória só é proposta antes do lançamento tributário. O tributo já foi lançado. Como eu sei disso? Porque o tributo já foi constituído. A questão já disse isso. Já houve a constituição do débito tributário. Já houve a constituição da exigência desse tributo em si, da materialidade desse tributo. Então, nesse caso, nós não estamos falando aqui meramente de uma exigência na verdade, nós não estamos falando aqui de um tributo que ainda vai ser lançado. O tributo já foi lançado. E já houve até inscrição em dívida ativa. O que não aconteceu ainda é a execução fiscal. Mas o tributo já foi lançado. Então, nesse caso, não cabe, nessa questão que estamos vendo aqui, não cabe uma ação declaratória. Então, o que nós podemos propor? Uma ação anulatória ou mesmo um mandado de segurança. Então, ou nós propomos aqui na questão uma ação anulatória de débito fiscal, ou nós propomos um mandado de segurança repressivo. Mas aqui, nesse caso, a gente não pode propor um mandado de segurança. Por quê? O mandado de segurança que é regido pela Lei 2016. O mandado de segurança, pessoal, é uma ação, assim como a ação anulatória, só que o mandado de segurança, ele não pode haver o que a gente chama de dilação probatória. Para eu propor um mandado de segurança, eu preciso ter um direito líquido e certo e que não demande de dilação probatória, que já haja prova constituída. Nesse caso, a sociedade empresária ainda vai constituir provas. Ela ainda vai pedir, inclusive, a constituição de uma CDA. A constituição de uma certidão positiva com efeito de negativa para que ela possa participar do processo de licitação. Então, se nós estamos falando aqui de uma etapa de um processo que demanda a dilação probatória, que demanda a produção de documentos, nesse caso não cabe mandado de segurança. Para a propositura de mandado de segurança, não pode haver dilação probatória, nem produção de provas em si, seja elas quais forem, documentais, testemunhais. Produção de prova não cabe a mandado de segurança, mesmo o mandado de segurança repressivo. Então, aqui não cabe o mandado de segurança repressivo. O que nos sobrou como a propositura dessa demanda. Então, qual que é a demanda possível que a empresa, que nós advogados temos que propor para ajudar a nossa cliente, empresa Beta S.A., é uma ação anulatória de débito fiscal. Então, nós hoje vamos analisar mais uma vez a ação anulatória de débito fiscal. Esse é o gabarito, essa é a demanda cabível para esse caso. Vamos ver? Então, hoje, nós vamos analisar uma ação anulatória de débito fiscal. E se nós estamos falando de uma ação anulatória, pessoal, além do artigo 319 do CPC 2015, que é o artigo geral que rege todos os tipos de ação, inclusive a ação anulatória,
Nós também temos um outro artigo específico. Vocês lembram aquele artigo que nós já analisamos? O artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.870 de 80. Nós realmente não estamos falando de uma fase de execução fiscal. Mas a ação anulatória, mesmo não sendo uma ação que é proposta em execução fiscal, ela só tem uma previsão, que por incrível que pareça, no artigo 38 da Lei 6.830 de 80. No início da questão, quando nós analisamos, eu falei para vocês que a gente não ia propor a Lei 6.830 de 80. Mas o que eu quis dizer com isso é o seguinte: aqui nós não estamos falando de uma fase de execução fiscal propriamente dita. Então aqui não cabe embargos à execução fiscal, não cabe a exceção de pré-executividade. Cabe, no caso aqui, uma ação anulatória. Só que a ação anulatória, que não é em si uma ação que é proposta na fase de execução fiscal, ela, por incrível que pareça, só tem previsão no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a LEF, a Lei 6.830 de 80. Tá? Então, mesmo tendo essa previsão na LEF, nós não estamos falando de fase de execução fiscal ainda, pessoal. Nós estamos antes da execução. É que, não sei por qual motivo, mas a ação anulatória só tem previsão no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Então, ele é um dos artigos que nós vamos ter que utilizar para a fundamentação da nossa ação, em conjunto com o artigo 319 do CPC. Então, nós vamos hoje entender, primeiro, o que o gabarito da FGV comentou a respeito dessa ação, o que ele espera de você no gabarito para que você proponha esse tipo de ação e escreva na segunda fase e coloque esse tipo de ação, né? Coloque ali no gabarito. Ele vai perguntar para você, primeiro, qual que é a peça cabível? No caso, a ação anulatória. Aí, como é que a gente vai fundamentar essa ação? Nós vamos analisar isso conforme o gabarito da FGV. Quais são os fundamentos trazidos pelo gabarito? Só que é importante dizer uma coisa, pessoal. Nós vamos analisar o gabarito da FGV, mas você pode colocar, além daqueles artigos que foram citados no gabarito, outros artigos que também podem ser acrescentados na sua ação. Lembrando que, quanto mais fundamentação você colocar na sua peça, mais pontos você ganha, tá? Então não existe essa história assim, se eu colocar uma fundamentação diferente, um artigo diferente daquilo que é citado no gabarito, ou que não foi citado no gabarito, eu vou perder ponto. Não, você não vai perder ponto. Mas é sempre importante você rechear com o máximo possível de artigos e fundamentações jurídicas. O que você não pode errar, e é isso que eu estou falando aqui muito forte no canal, o que você não pode errar é o nome da demanda, é o nome da ação ou o nome da peça que está perguntando. Então, se você coloca, por exemplo, numa segunda fase, que a peça que você está propondo é uma ação declaratória, um mandado de segurança, você vai perder essa questão. Então, você tem que acertar a peça, mas a fundamentação jurídica, você pode colocar até a mais do que o gabarito comenta, tá? O que você não pode errar e que tem que ser igual ao gabarito é a peça cabível, que no caso, segundo o gabarito oficial, é uma ação anulatória de débito fiscal, tá? Nós vamos analisar agora o gabarito da OAB-FGV e depois relembrar, de maneira geral, como é que é a estrutura de uma petição inicial, ou mais especificamente, de uma ação anulatória. O que o gabarito comenta? O examinando deverá elaborar a petição inicial de uma ação anulatória de débito fiscal, uma vez que se pretende a anulação dos créditos tributários lançados. O mandado de segurança é descabido, como nós já vimos aqui, tendo em vista que o decurso do prazo também é de 6 meses. Também teve essa questão. Além de caber dilação probatória, um mandado de segurança não pode ser proposto quando há dilação probatória, uma outra coisa que também o gabarito disse é que o prazo já decorreu de 6 meses. Para você propor um mandado de segurança, o prazo é de 120 dias. O prazo do mandado de segurança é muito mais curto, por ser inclusive um remédio constitucional. Então, o prazo que é regido pela Lei 2016, que é o prazo de 120 dias, já passou há muito tempo, porque já se passaram 6 meses. Então, 6 meses é muito mais do que 120 dias. Então, nesse caso, não é cabível, né, a propositura de um mandado de segurança. Né? Não cabe aqui um mandado de segurança repressivo, no caso. Só sobrou para nós a ação anulatória. A ação anulatória deverá ser elaborada como endereçamento, lá em cima, à vara da Fazenda Pública ou à vara civil do município Y ou da comarca tal do estado Z. Então, você pode colocar a vara da Fazenda Pública do município Y ou você pode colocar a vara da Fazenda Pública da comarca do estado Z. Tá? Você pode colocar tanto um quanto o outro, porque esses são dados que a questão já trouxe. Lá no início, no endereçamento, como a gente vai lembrar aqui,
No início da ação, você vai propor o endereçamento para quem você está dirigindo aquela ação. O autor da ação é a Sociedade Empresária Beta S.A., nossa cliente, e o réu é o município Y. O examinando deverá indicar a necessidade de tutela de evidência, que na verdade nós hoje chamamos de tutela de urgência, com base no artigo 311 do CPC, ou tutela de urgência, artigo 300 do CPC, ou também chamado de tutela antecipada, que também é previsto no artigo 151, inciso 5 do CTN, ou tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do crédito. Lembrando, pessoal, que a concessão de tutela antecipada em esfera judicial é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Lembra que nós já estudamos as hipóteses de suspensão do crédito tributário, todas elas previstas no artigo 151. E lá, no inciso 5 desse artigo, inciso 5 do artigo 151 do CTN, tem a concessão de tutela antecipada em sede de ação judicial. Não só em sede de mandado de segurança, mas também em ação judicial, a exemplo da ação anulatória. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, especialmente considerando a necessidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal. No mérito, o examinando deverá alegar, na parte do direito, logo após, que a gente vai ver como é que fica a estrutura da ação. Logo após a tutela antecipada, que geralmente se propõe assim: primeiro você coloca o endereçamento, depois a qualificação das partes, logo embaixo você coloca a parte dos fatos, e mais embaixo você coloca a tutela antecipada, o pedido de urgência, para que, apresentando o fundamento jurídico, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo na demora, você vai apresentar os fundamentos por que seu pedido precisa ser atendido com urgência, para primeiro suspender a exigibilidade do crédito e a obtenção de uma certidão positiva com efeito de negativa, para que essa certidão libere a empresa Beta S.A. a participar de um processo de licitação. Então, ambos os pedidos devem constar na tutela antecipada, tá? Ou tutela de urgência. Logo abaixo da tutela antecipada vem a parte do mérito. No mérito, o examinando deverá alegar que, primeiro, o fundamento jurídico, da causa. Qual o direito que você fundamenta a sua peça? Primeiro, o auto de infração é nulo por vício formal, com base no artigo 142 do CTN. Outro, que a atividade da autora consistente em locação de bens móveis sobre o qual não incide ISS, nos termos da súmula vinculante 31 do STF. Então, nesse caso aqui, não incidiria ISS, que é um imposto de competência dos municípios, com base na fundamentação da súmula 31 do STF. Vamos ler essa súmula, pessoal, juntos, e entender o que o Supremo Tribunal Federal disse de maneira consolidada sobre esse tema? Vamos ver aqui as súmulas vinculantes. Vou ver se eu consigo achar aqui no meu Vadimeco, porque eu acho que aqui no meu Vadimeco específico é um pouco mais difícil de achar esse tipo de súmula. Bom, eu vou procurar pela internet aqui, que eu acho que fica mais fácil. Coloquem aí, pessoal, no site do Supremo Tribunal Federal, quem tiver aí com o site aberto, vamos colocar então a súmula vinculante 31. A súmula vinculante 31 do STF, ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês e a gente acompanha. Vamos lá. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Isso é uma decisão já consolidada pelo Supremo. Então, o que prevalece não é o que está disposto nesse caso pela Lei 116, naquele rol taxativo da Lei 116, que é a Lei de ISS. O que vale aqui para nós é o que define o Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional a cobrança de ISS sobre locação de bens móveis, como no caso de veículos automotores. Nesse caso, por decisão do Supremo, não caberia a exigência desse imposto e não seria, portanto, de competência do município. Outra questão. Conforme entendimento firmado no STF, é inconstitucional a imposição de multa que ultrapasse o valor do tributo, por malferir o princípio do não confisco, normatizado pelo artigo 150, inciso 4 da Constituição. Olha que interessante, pessoal. O que é o princípio do não confisco? É quando a autoridade fiscal, a autoridade fiscal não pode cobrar uma penalidade pecuniária, que é a multa, acima do valor do tributo, para que
o contribuinte não se sinta constrangido a pagar um valor excessivamente alto. A tributação não pode ser uma penalidade. E, quando se propõe uma penalidade, que é, no caso, a multa não é um tributo, é uma contribuição compulsória. A multa, na verdade, é uma penalidade pecuniária compulsória, mas a multa ela tem um limite. Ela não deve ultrapassar o valor do tributo, porque senão ela vai confiscar os bens do contribuinte, o que viola o seu direito de ir e vir, viola o direito de livre comércio e viola o direito dele ter aqueles bens. Então, para que evite essa confiscação de bens, existe o princípio do não confisco. E com base nele é que o STF, já inclusive entendimento consolidado pelo STF e pela Constituição, não poderia a multa ter um valor tão excessivamente alto como a questão já previu, que o município cobrou uma multa excessivamente alta acima do valor supostamente devido de ISS à nossa empresa cliente, a Beta SA. Então, nesse caso, é mais um fundamento que você tem que trazer com base no artigo 150, inciso 4 da Constituição, dizendo que não cabe a cobrança de multa com um valor excessivamente alto. Por fim, deve-se, depois de falar a parte do direito, vem a parte dos pedidos. Por fim, deve o examinando requerer preliminarmente que seja concedida a tutela de evidência, artigo 311 do CPC, ou tutela de urgência, que a gente geralmente fala, artigo 300 do CPC, ou também chamada de tutela antecipada, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, para a suspensão da exigibilidade do crédito e, no mérito, a precedência do pedido para que os créditos tributários sejam extintos e, subsidiariamente, seja reduzida a multa punitiva, imposta com um patamar não superior a 100% do valor do tributo. O que também você pode colocar na parte dos pedidos, logo abaixo, na parte final da petição inicial. Você pode pedir que não haja audiência de conciliação por se tratar de um direito público indisponível, né? Como a gente já falou. O artigo 319 do CPC fala que tem que se dizer na petição inicial se cabe audiência de conciliação ou não. Então, com base no artigo 319, você diz que não cabe audiência de conciliação para matérias que envolvem direitos públicos específicos e indivisíveis, direitos indisponíveis, que é, no caso, o direito público, que é o tributo. Então, o tributo não pode ser objeto de autocomposição. Então, para que haja audiência de conciliação exigida no artigo 319 do CPC, tem que haver antes um direito que seja passível de ser dialogado, disponibilizado. Mas quando envolve direito público, como é no caso do direito tributário, o crédito tributário é um direito indisponível. Nem o Estado pode dispor de exigir o tributo. É um interesse coletivo que haja a cobrança do tributo. Então, nesse caso, pelo tributo possuir fé pública e possuir um interesse público por trás dele, não pode ser objeto de autocomposição. Então, não caberia audiência de conciliação, e aí você coloca nos pedidos que não há interesse em audiência de conciliação. Também você deve colocar nos pedidos que a parte, no caso a nossa cliente, a Beta SA, quer citar a parte contrária, no caso a Fazenda Pública do município Y, para que seja citada da ação e apresente as suas defesas no prazo estabelecido em lei. Tá? Então, todos os pedidos vocês têm que elencar. Quanto mais pedidos e mais específicos forem, melhor. E aí embaixo, na parte final, onde vocês fecham a petição inicial, vocês colocam: o examinando deve ainda fechar com a identificação do local, data, nome e inscrição da OAB. Aí vocês colocam termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB, e aí sim vocês fecham a petição inicial. Para ficar mais claro, pessoal, eu trouxe um resumão aqui de um esqueleto de uma ação anulatória para a gente lembrar como é que é o esqueleto de uma ação judicial, para que esse fundamento que nós dissemos aqui, nós possamos encaixar nessa formatação. Vamos lá. Primeira coisa, lá em cima, você tem que colocar o quê? O endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Parará. Não coloca o número, porque a questão não trouxe o número da vara. Então, espaço, vara da Fazenda Pública da comarca do município Y. Ponto. Lá em cima, você coloca o endereçamento. Embaixo, você tem que dar um espaçamento maior. É claro que aqui eu não consegui fazer um espaçamento tão grande, porque, como é um slide só, eu tentei resumir para que a gente tenha um panorama geral, mas você tem que dar um espaçamento maior entre o endereçamento e a qualificação. A qualificação, que é essa segunda parte aqui, tem que dar mais ou menos esse espaçamento aqui no meio, pessoal,
entre o endereçamento e a qualificação tem que ser um espaçamento de pelo menos entre mais ou menos umas 6 linhas. E aí, logo abaixo, você coloca a qualificação das partes. Primeiro, do nosso cliente. Sociedade empresária SA, aí você coloca a qualificação dela, com sede no município tal, endereço tal, endereço eletrônico tal, toda a qualificação exigida pelo artigo 319 do CPC, aí coloco inclusive o CNPJ tal, não coloco o número, mas só coloco inscrito, devidamente inscrito nos quadros do Ministério da Fazenda com o número do CNPJ, número tal, espaço, né, não colocar o número, apenas colocar CNPJ tal. Aí você coloca um espacinho, né, não precisa colocar escrito tal, tá? É só uma expressão que eu estou dizendo aqui. Então você primeiro coloca devidamente inscrito com o número do CNPJ, espaço, vírgula, você coloca toda a qualificação da parte, inclusive o seu endereço, onde essa empresa se cedia, cidade, estado, Brasil, por meio de seu advogado, aí você qualifica, devidamente inscrito nos quadros da OAB, número tal, com escritório localizado em, vem, muito respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80, que é onde está prevista a ação anulatória, e o artigo 319 do CPC 2015, a ajuizar a competente, aí você tem que colocar o nome da sua demanda. É aí que o examinador vai ver se você acertou ou não. Ação anulatória de débito fiscal. Contra quem? Contra a Fazenda Pública do município Y. E aí você coloca a qualificação. Sediado em, com CNPJ tal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Eu tentei resumir aqui, pessoal, o endereçamento para ficar um pouco mais fácil vocês visualizarem, tá? Mas o que colocar na qualificação? Tudo isso está no artigo 319 do CPC. É lá que vai estar dizendo que você tem que colocar. Tanto para pessoa física, CPF, RG, enfim, endereço domiciliar, ou para pessoa jurídica, sede da empresa, CNPJ e assim por diante. Logo abaixo o endereçamento, que é essa segunda parte aqui, onde eu coloco o nome da ação, ação anulatória de débito fiscal, eu coloco a parte dos fatos. O que aconteceu no caso. E aí eu vou correlatar aqui o que nós vimos na última questão. O que aconteceu, que a empresa Beta SA, sediada no município Y, foi indevidamente cobrada dos créditos de ISS por parte do município tal, em virtude disso, daquilo. Eu não vou, obviamente, copiar e colar a questão. Eu vou ler a questão e escrever mais ou menos com as minhas palavras aquilo que eu entendi. Então você vai resumir os fatos. Não coloque exatamente igual ao que a questão disse, tá? Somente resuma os fatos e coloque os pontos principais. Ou seja, diga o que aconteceu no caso. Abaixo você coloca, eu recomendo que coloque a tutela com efeitos, a antecipação da tutela ou a tutela de urgência logo após os fatos. Mas você pode colocar depois também. Mas eu recomendo colocar antes da parte do direito, já que é um pedido de urgência. Mas tanto faz a ordem dos fatores, né? Abaixo dos fatos você vai colocar a parte do direito, o fundamento jurídico da causa. Depois de dito tudo isso que eu falei aqui na questão, qual é o fundamento da minha parte? Qual é o fundamento do meu cliente, da empresa Beta SA? Quais são os fundamentos jurídicos para que a empresa Beta não seja cobrada do tributo? Quais fundamentos jurídicos que a empresa tem para exigir a restituição do valor pago ou para que não pague uma multa excessivamente alta? Então, na parte do direito, eu tenho que dizer, com base no CTN, com base na Constituição, com base nas leis específicas, dizer qual que é o direito do meu cliente. Abaixo, embora eu prefiro colocar antes da parte do direito, mas vocês podem colocar depois também, que é a parte da antecipação dos efeitos da tutela, ou colocar simplesmente tutela antecipada, da tutela antecipada ou tutela de urgência. E aqui embaixo eu tenho que fundamentar o fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, a presença de um direito que eu tenho, e o perigo in mora, o perigo da demora, ou seja, é um pedido tão urgente que precisa ser atendido, sob pena de, havendo a demora do atendimento dessa demanda, eu posso perder esse direito. Por isso que existe o perigo da demora, periculum in mora. Então eu tenho que apresentar no fundamento da minha petição, nessa parte da antecipação dos efeitos da tutela, ou simplesmente dizer tutela de urgência, eu tenho que dizer os fundamentos que existe aquele direito, a fumaça do bom direito, e também
o perigo da demora. Se o meu pedido não for urgentemente atendido, eu posso perder o meu direito. Então, o perigo na demora. Periculum in more. Então, nós temos que dizer os fundamentos nesse tópico da antecipação da tutela. Abaixo, na parte final, nós temos a parte dos pedidos, que aí sim eu vou ter que elencar o que eu quero na minha petição. E eu sempre começo assim: diante do exposto, requer a Vossa Excelência os pedidos abaixo elencados. Aí você vai colocar tanto em letras A, B, C, D, ou em números 1, 2, 3, 4, em ordem crescente. Do mais importante ao que... Não, tudo é importante, obviamente, mas aquilo que é mais urgente você coloca em primeira ou segunda posição e o menos urgente em quinta, sexta posição. Aí você vai colocar os seus pedidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou A, B, C, D, E, F, G. Vai colocando em ordem crescente. Tudo bem? Primeira coisa que você coloca nos pedidos, se tem uma tutela antecipada, você coloca em primeiro lugar a urgência no atendimento da tutela antecipada a fim de que suspenda a exigibilidade do crédito cobrado indevidamente. E aí você vai colocar com base no artigo tal. Então, a primeira coisa, você coloca a tutela de urgência. Aí você vai colocando os outros pedidos. Suspensão da exigibilidade do crédito. A citação da parte contrária para apresentar a sua defesa. Aí você vai colocando vários pedidos. Aí lá no final do pedido você coloca aqui a parte em questão, a parte autora, que é a empresa Beta S.A., não tem interesse em participar de audiência de conciliação e mediação previsto no artigo 319 do CPC, em virtude de envolver direito público específico e indivisível e indisponível, que é o tributo. Então você vai dizer que por conta de ser uma demanda tributária, por envolver uma matéria que é o tributo, a parte não tem interesse de participar de uma audiência de conciliação, porque o tributo não pode ser objeto de uma demanda, de audiência de conciliação ou mediação. Não cabe autocomposição quando envolve direito público específico e indivisível. E abaixo você coloca o valor da causa, dá-se a causa o valor de parará, não expressar nenhum valor, apenas falar valor da causa, RS, tal. Espaço. Não colocar o número. E se vocês colocarem número, pessoal, inventarem informações aqui, a não ser se a questão trouxesse essa informação, que o valor da causa é tal. Mas não coloquem o valor da causa. Se a questão não trouxe essa informação, não coloquem. Só falar embaixo. Valor da causa, RS, reais, tal. Espaço. Não colocar mais nada. Porque se vocês colocarem números inventados, vocês podem perder a questão. Então, não façam isso, porque senão pode gerar a identificação da peça e aí o examinador pode até anular a questão. Então, não façam isso. Só coloca valor da causa, RS, reais, espaço. Acabou. E aí, enfim, vocês terminam com a peça. Termos em que? Pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Tá? Não colocar o local e data. Ah, mas eu estou fazendo a prova em São Paulo. Ah, mas eu estou fazendo a prova no Rio. Eu vou colocar o nome do local onde eu estou fazendo a prova. Não, não façam isso. Só coloquem esses dados nu e cru, sem informação. É isso que eles estão exigindo de você. Termos em que? Pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Nada mais. E aí você fecha a petição. Tudo bem? Essa estrutura, pessoal, claro que muito resumida, que eu tentei mostrar para você, o esqueleto de uma petição inicial, de uma ação anulatória. Primeiro, então, o endereçamento. Com um espaço, depois vem a parte da qualificação das partes, e aí eu tenho que dizer qual que é a demanda que eu estou propondo, ação anulatória de débito fiscal, coloco um pouco de espaço aqui, parte dos fatos, depois um pequeno espaço, parte do direito, um pequeno espaço, a parte da antecipação dos efeitos da tutela, ou tutela de urgência, ou de evidência, como queiram chamar, mais um espaço, coloca a parte dos pedidos, aí você coloca em números, 1, 2, 3, 4, ou em letras A, B, C, D. Logo abaixo, você coloca o valor da causa em reais, sem expressar o número. E aí, por fim, você fecha a sua petição. Termos em que? Pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Tudo bem? Pessoal, essa é a estrutura geral, resumida, de uma petição inicial. É claro que quando vocês fizerem em casa, e eu sugiro que vocês façam esse exercício, peguem esse modelinho que eu passei e façam em casa. Se tiverem dificuldade, me avisem aqui no canal. Peguem esse esqueleto de uma petição e peguem a questão que nós analisamos. E aí vocês vão preenchendo em cima de cada um.
coloque a parte dos fatos, do direito, a antecipação da tutela, o pedido. Assim vocês vão recheando esse esqueleto e assim vocês vão ter um modelo para vocês, que é uma ação anulatória de débito fiscal. Embora eu já passei aqui no canal um outro modelo também de ação anulatória, se vocês não conseguirem encontrar, eu passo novamente para vocês. Mas esse é um esqueleto geral, mais ou menos para vocês terem em mãos e assim vocês conseguirem saber como que se fundamenta uma petição inicial, como que ela se estrutura, como ela tem início, meio e fim. Primeiro com o endereçamento, depois a qualificação, depois vem os tópicos, fato, direito, tutela, pedido, finaliza com o valor da causa e aí o final mesmo, onde vocês fecham com chave de ouro a peça de vocês, termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB, sem inventar números nem nomes, apenas dizer esses dados. Tudo bem? É isso. Tudo bem? A única coisa que queria mostrar para vocês é essa estrutura. E, pessoal, mais uma vez volto a dizer, não inventem dados, só coloquem os dados que a questão trouxe. Não inventem o número da causa, o local, a data, o nome do advogado. Ah, mas eu posso colocar o meu nome. Não, só coloquem advogado OAB. Não identifiquem nenhuma informação que não esteja além daquilo que foi disponível na questão. Se vocês fizerem isso, a FGV pode anular a peça inteira de vocês. E eu não quero que isso ocorra. Então, não coloquem nenhum dado, nenhum nome, nenhuma informação que não esteja disponível na questão. Apenas coloquem dessa maneira, seco e grosso, apenas dessa forma. Termos e que, pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB, aí vocês fecham a peça da maneira mais técnica possível. Tudo bem? Essas são as informações gerais que eu queria passar para vocês nessa formatação, nesse esqueleto de uma petição inicial. Pessoal, eu espero que essa aula, mesmo que curta, possa ter ajudado vocês. Fico à disposição no que for necessário. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários e aí eu vou respondendo vocês conforme o tempo. Eu tenho outras redes sociais, como vocês sabem, eu sempre deixo disponível aqui no canal o meu LinkedIn e o Instagram, mas o que eu mais uso é o YouTube. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem nos comentários e aí eu vou respondendo vocês conforme as dúvidas forem surgindo. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas, para que o conteúdo do direito tributário possa ser cada vez mais acessível. Tudo bem? Vou tirar aqui dos slides de apresentação. Se vocês quiserem o slide dessa aula, não só dessa aula 19, mas das aulas anteriores de segunda fase, eu posso compartilhar com vocês por e-mail. Deixem o e-mail de vocês aqui embaixo nos comentários e aí eu compartilho o material dessa aula e das demais aulas anteriores. Bons estudos, fico à disposição do que for necessário. Bons estudos, bons treinos aí para a OAB. Façam questões, façam peças e assim vocês vão se preparar muito bem para essa segunda etapa e assim, obtendo a aprovação da OAB, vocês possam ter a carteirinha, a tão sonhada carteirinha da OAB e consigam ter a licença para advogar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.